Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês nesse espaço privilegiado de conversa aqui dos membros do canal Daniel Lopes e eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a imbecilização da mídia. É claro que você sabe que a mídia imbeciliza, mas eu quero mostrar para vocês o que está por trás da teoria do jornalismo que explica um pouquinho isso, tá? Quando você vai montar um telejornal, por exemplo, os editores, eles têm que escolher quais notícias vão entrar no jornal e quais não vão entrar. Eles estabelecem as pautas e aí algumas pautas que são colocadas no início das reuniões de pauta, né? Eles fazem uma reunião chamada reunião de pauta. Aí eles estabelecem os temas que vão entrar. Vamos pensar no Jornal Nacional. Eles começam a fazer essa reunião durante o dia, acordam bem cedo, vão vendo o que aconteceu e fazem a reunião de pauta. Eles escolhem a pauta do Jornal Nacional. Algumas pautas continuam, outras caem, outras entram em cima da hora, né? Então, quando fala, a pauta caiu, então o assunto saiu, entra outro, às vezes entra na hora, né? Às vezes ele fala, acabamos de ser informado que não sei quem fez isso. Então, pessoal, a grande questão do jornalismo é você vai ter que selecionar o que você vai falar e principalmente selecionar o que você não vai falar, tá? Porque não dá para falar de tudo, tudo é impossível, né? Todos os fatos que aconteceram, não tem como você abordar isso em 1 hora de telejornal, 1 hora e meia mais ou menos. Então você tem que selecionar as notícias. Qual é o critério para selecionar a notícia? Né? Na teoria da comunicação, mais na verdade na teoria do jornalismo, eles dizem que o grande critério para um fato se transformar numa notícia é que ele tem que ter alguma particularidade, ele tem que ter um apelo, ele tem que chamar a atenção. Então eles criaram um conceito, eu já falei isso aqui com vocês, de fait divers, em francês, né? Que é o fato diverso ou fato diferente. Um exemplo de um fato que não é diverso é o cachorro mordeu o homem. E aí o fato que seria diverso é ao contrário disso, o homem que mordeu o cachorro. Então a notícia ela tem que ter esse caráter, tem que ter esse apelo de curiosidade. É um dos critérios que a gente aprende na teoria do jornalismo. Agora, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, ele escreveu um livro chamado Sobre a Televisão. Nesse livro, ele fala sobre um outro critério que é usado no jornalismo, mas que é um critério que imbeciliza também, porque ele chama esse critério de assuntos ônibus. O que significa isso? Não são assuntos que você conversa no ônibus, não é isso. A palavra ônibus, que é esse veículo de transporte, ela vem de uma expressão em latim que significa omnibus. Bus é para, omni é todos. Por isso que a gente fala que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, ele sabe de tudo, né? Onipotente, ele tem todo o poder ou toda a potência. Onipresente, ele está em todos os lugares. Então, omni significa todos e bus é para. Então, o Pierre Bourdieu vai dizer que, além disso, o critério é o seguinte: a notícia tem que ser um fato diverso, uma coisa que tem um apelo de curiosidade, mas ela tem que ser algo que seja para todos os homens, que seja do interesse de todos. E aí é por isso que, às vezes, no início de alguns jornais, a gente escuta: agora você está prestes a saber o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. Aí você pensa assim: você quem? Agora você está prestes a saber. Você quem? Para eles pensarem esse você, eles têm que criar uma abstração de quem é esse você. Eles têm que criar um público-alvo abstrato. Eles têm que fazer uma estatística. Eles têm que transformar eu e você, pessoas de carne e osso, em números estatísticos, em médias, tá certo? E quando eles vão fazer essa média, eles retiram quem é muito inteligente, quem é muito burro e criam a média, quem está ali no meio. Quem está ali no meio, na média, é o quê? É o medíocre. Ou seja, quando eles falam, agora você está prestes a saber o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo, esse você é o medíocre. Esse você, na abstração estatística deles, é um ser humano adulto que tem a mente de uma criança de 12 anos. Eles não vão colocar nenhuma notícia ali, um dos critérios tem que ser uma notícia que uma criança de 12 anos entenda. Se for um tipo de assunto que a criança de 12 anos não vai entender, não entra no Jornal Nacional. E é por isso que muitas pessoas dizem que existe essa lenda que no Jornal Nacional eles chamam o telespectador de Homer, né, de Homer Simpson, que é um adulto retardado, é um adulto imbecil, né? Por quê? Porque eles fizeram uma representação estatística de todos os homens, né? Eles falam assim, o brasileiro em média vive até 70 anos. Aí você fala, cara, eu conheço muitas pessoas que viveram muito mais do que 70 anos e muitas pessoas que não chegaram nem à fase adulta. Então, o que significa isso? Você transforma o ser humano de carne e osso numa média. E quando você transforma numa média, você faz o ser humano ficar medíocre. E quando você
aborda o seu telespectador como medíocre, você pode estar fazendo com que ele fique mais medíocre ainda, ou com que pessoas que poderiam ser excelentes, acima da média, sejam hipnotizadas por essa mediocridade da notícia, tá certo? Fazer estatística matemática com os seres humanos é sempre algo muito complicado. Por exemplo, um matemático chamado Gauss, pela curva de Gauss, pensando na estatura do ser humano, pela curva de Gauss, a gente teria que prever seres humanos nascendo com 2 centímetros de altura e 20 metros. Nós não vemos seres humanos de 2 centímetros adultos e nem seres humanos de 20 metros adultos. Mas pela curva estatística de Gauss poderia existir isso. Então, o que isso significa? A estatística, ela perverte a realidade. E quando ela perverte a realidade, ela faz pessoas que têm capacidade cerebral normal se transformarem em pessoas retardadas como Homer Simpson. Tá bom, pessoal? É um pouquinho isso, é por isso que a mídia imbeciliza. Eu tentei explicar algo que todos nós já sabemos, você já sabia disso, que a televisão imbeciliza, mas agora você entendeu o que está por trás dessa engrenagem de fábrica de imbecis e de medíocres, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo apoiando meu canal, é um apoio fundamental, fico muito honrado e digo para vocês aí, muito obrigado, tá? A gente se vê, se Deus quiser, às 5h30 da tarde com a live da tarde. Valeu? Um abraço, pessoal!